Já que o senhor já começou a tocar no assunto, e que essa semana eu também publiquei no nosso canal, sobre a importância da Umbanda, para nós do Candomblé no Rio de Janeiro, principalmente, por causa das perseguições, por causa de uma série de maus tratos que tivemos ao chegar, e a Umbanda, como era um pouco mais encostada ao catolicismo, era menos perseguida. Então, todos nós do Candomblé, 70% passamos pela Umbanda. Qual foi essa experiência? A experiência da Umbanda na vida do senhor antes de se iniciar no Candomblé? Foi uma experiência muito boa. Ali aprendi as doutrinas, porque o candomblé, a Umbanda, ela tem doutrina, ela tem um regime, entendeu? Ela tem grandes ensinamentos. Na época que eu era criança, quando vinha a gira, que se chamava gira, né? Que era a Sim. sessão dos compadres e das comadres Exus, né? Apagavam-se as luzes, fechava-se a cortina do altar, e a gente, como criança, não podia assistir, era proibido. Como era proibido você ficar com crianças até uma certa hora, por causa do juizado de menores, você tinha que ser registrado realmente, a casa tinha que ser registrado, tinha hora para você tocar por causa dos vizinhos, não podia ir a noite toda. E eu fui criado num regime que a gente tinha que passar, já na adolescência, crescendo, passar por amacis, até chegar o dia da gente se batizar ali dentro e fazer a camarinha, conforme eu fiz, passei pela camarinha de Umbanda. E quando a entidade vinha no desenvolvimento, após o desenvolvimento, você tinha que, quando a entidade chegava, né, aquele orixá, aquele mensageiro, ele tinha que riscar o ponto dele, dizer a origem dele, cantar o ponto dele de chegada, o ponto dele de subida. Então era uma coisa ali firme, doutrinado, grandes ensinamentos que hoje em dia você não vê mais nas Umbanda. Nós não tínhamos quartinha, nós tínhamos contas de orixá. Ia recebendo conforme as graduações. Hoje em dia está mudado a Umbanda. Hoje em dia eu não vejo mais aquela Umbanda que eu aprendi, que a gente fazia sessões de descarrego, correntes, passes, tinha o dia de passes, e tinha o dia dos orixás mesmo, para louvar os orixás. Como chegava o dia de São Jorge, você louvava Ogum, o dia de São Sebastião, os caboclos, né? E hoje em dia você não vê mais. E sobre algumas perguntas que as pessoas fazem e que eu também já coloquei no nosso canal, né, sobre qual é a diferença do Candomblé e a Umbanda. Eu já cansei de falar que não existe diferença, que são duas culturas totalmente distintas. O senhor pode falar sobre essa diferença, sabe, para que o pessoal do canal também possa ter um pouco mais dessa sapiência? Totalmente diferente, porque dentro da Umbanda você recebe mensageiros, como são caboclos que vêm, tá, naquela irradiação do orixá. Como nós temos Ogum Beramar, nós temos Caboclo Beramar. Entendeu? Então eles vêm, nós temos Ogum Rompe-Mato e temos Caboclo Rompe-Mato. Então são caboclos, como o povo do mar, está ao lado de Emanjá, Janaína. Então o povo recebe Janaína, né, que é a sereia do mar. Na verdade é a cabocla Janaína. Então a entidade do Candomblé são outras entidades, são outras divindades. E a entidade da Umbanda são mensageiros. E com isso, a gente deixa bem em negrito, né, pelo menos na minha última informação que eu coloquei no canal, que independente de não ter comparações, porque são duas religiões totalmente diferentes, cada uma com o seu sagrado, cada uma com as suas forças. Os babás são babás, sim, que devemos respeitá-los como babá, porque eles, como o senhor acabou de recitar, eles têm um princípio, têm um caminhar, tem uma camaria, que não é uma iniciação de orixá, mas tem um preparo para ele fazer aquele ciclo para se chegar. Então é uma situação que algumas pessoas veem a Umbanda como uma religião inferior à outra, e que eu canso de falar que não, que é tanto importante quanto outra religião. E o senhor, como lá no início de sua fala, o senhor já começou falando, mesmo antes de perguntar,
sobre os ritos da Umbanda, que também são muito importantes para aqueles médiums que ali passam. Exatamente, porque o que acontece? A Umbanda ela tem um início, meio e fim, igual o Candomblé tem, só que é diferente, existe uma diferença. Por exemplo, no Candomblé nós temos Exu, que Orixá, não Exu, Povo de rua, povo de rua, entidade. como entidade, como compadre e comadres, que eram chamados. Né? São chamados, algumas casas antigas ainda cultuam esse lado. Porque Exu dentro do Candomblé é Orixá. O povo hoje dá Exu, certo? Eu também dou Exu, mas eu passei pela Umbanda. E aquilo que a gente tem não é tirado nem jogado fora, a gente cultua, louva. Como eu tenho filhos de santo lá em casa feitos por mim, que não dão Exu, nem caboclo. Chama, né? Eu nem chamo porque eles nunca passaram pela Umbanda. Sim. Então se torna difícil para eles darem Exu. E hoje em dia o povo dá, mas eu não tenho nada a ver com o que as pessoas dão. Vou respeitar da mesma forma, porque é uma entidade que está ali. Mas é totalmente diferente na Umbanda. A Umbanda, ela cultua o lado dela, tá? Ela faz aquela emantação. Ela não assenta orixá, ela emanta. São emantações que são totalmente diferentes. Por isso que isso é chamado de guia, né? São os guias, são mensageiros guias. das divindades. É um preparatório, é uma escola. A Umbanda é uma escola.